Primeiramente, obrigada pela presença e pela atenção de todos. Então, vamos dar início ao trabalho de conclusão de curso com o tema Cerâmicas Ferroelétricas à base de BNTBT para armazenamento de energia. Nos últimos 10 anos, em torno de 70% da eletricidade global foi gerada por fontes não renováveis, em sua maioria as fósseis. Isso, somado aos motores dos veículos, contribuem para emissões de CO2 na atmosfera, acelerando as mudanças climáticas. Com isso, inúmeros esforços para a redução dessas emissões têm sido feitos, dentre elas a migração para uma matriz energética mais limpa e renovável. Só que com isso surgem novos desafios, como a intermitência, a variabilidade regional e a falta de previsibilidade dessas fontes, fazendo com que seja necessário o desenvolvimento de dispositivos armazenadores de energia. Porque, por exemplo, durante o dia a gente tem uma grande emissão de energia solar, mas durante a noite a gente não tem. Então, a gente precisa, de certa forma, armazenar essa energia durante o dia para que, durante a noite, os consumidores possam utilizá-la. Dentro dos dispositivos de armazenamento de energia, a gente tem os capacitores eletrostáticos, que apresentam as propriedades de alta densidade de potência e baixa densidade de energia armazenada, fazendo com que eu consiga dissipar uma alta quantidade de energia em pouco tempo, específico para aplicações de potência pulsada. Aqui ao lado a gente vê algumas aplicações dos capacitores. Eu queria chamar a atenção para a aplicação em veículos híbridos, sistemas de distribuição de energia e energia renovável. A problemática envolvendo a utilização de capacitores eletrostáticos surge na questão de que o mercado de capacitor é dominado pelas cerâmicas à base de chumbo, justamente por elas apresentarem uma elevada densidade de energia recuperável. Só que a sua elevada toxicidade, tanto para o corpo humano quanto ao meio ambiente, e também a sua elevada densidade, que contribui para o aumento do peso dos dispositivos que utilizam tais capacitores, fizeram com que os cientistas buscassem alternativas livres de chumbo para superar tais propriedades. Dentre essas alternativas, tem o sistema BNTBT, que tem a característica de não ser tóxico, de ser cerca de 25% menos denso do que os à base de chumbo, e que quando a gente faz uma comparação joule por quilo, os capacitores de BNTBT que apresentarem uma densidade de energia recuperável superior a 3,77 joules por centímetro cúbico, tornam-se mais efetivos do que os à base de chumbo. Aqui embaixo a gente consegue observar a tendência de publicação dentro dos sistemas livres de chumbo e dos à base de chumbo, chamando a atenção para um aumento do interesse nas publicações de BT e BNT, que são as barrinhas amarela e laranja. E por que o BNT6BT, né? O primeiro aspecto é que elas estão entre as mais pesquisadas. O segundo é que o sistema BNTBT apresenta valores superiores em densidade de energia recuperável se comparado com outros sistemas livres de chumbo, como a gente pode ver nesse primeiro gráfico acima. Além disso, essa composição apresenta um contorno de fase morfotrópico. O que é esse contorno de fase morfotrópico? É a região no diagrama de fase em que há a coexistência das fases romboédricas, da simetria romboédrica e tetragonal. No caso do BNTBT, essa simetria, essa coexistência acontece entre a porcentagem de BT de 5,5% até 11%. Por isso que a gente trabalhou na faixa do 0,06 de titanato de bário. E por que esse contorno de fase morfotrópico é importante, né? Foi descoberto que esse contorno é o que promove a maximização das propriedades ferroelétricas, dielétricas e piezoelétricas dos capacitores à base de chumbo. Então, é de se esperar que essa maximização também ocorra para os sistemas à base de BNTBT. Além disso, essas cerâmicas elas são mais fáceis de densificar, de polarizar e de induzir ao estado relaxor frente ao neobato de sódio e potássio, que é uma outra cerâmica concorrente do BNTBT. Além disso, esse sistema apresenta uma elevada polarização de saturação. Quando a gente vai falar sobre teoria de armazenamento de energia para capacitor, a gente tem que primeiro compreender o que é a densidade de energia, né, que é esse J. Basicamente, quando eu carrego meu capacitor, ele vai armazenar uma quantidade de energia. Então, essa densidade de energia é essa quantidade de energia armazenada dividido pelo volume do meu capacitor. Graficamente, matematicamente, a gente tem essa equação, e graficamente, quando a gente vai plotar a curva de esterese ferroelétrica, a gente tem que essa densidade de energia armazenada corresponde à área em azul e à área em vermelho.
Só que quando eu vou utilizar o meu capacitor no circuito, parte dessa energia é perdida na forma de calor e parte, de fato, vai ser transformada em energia elétrica para o meu circuito. E como que a gente obtém essa energia dissipada e essa energia recuperável, que é o termo que a gente utiliza, né? Essa densidade de energia recuperável e densidade de energia de perda. A gente obtém também pela curva de Hiterese. Então, a densidade de energia recuperável corresponde a essa área em azul e a densidade de energia de perda é em vermelho. Para que a gente maximize as propriedades de armazenamento de energia, é importante que a gente maximize essa área em azul e minimize essa área em vermelho. Esses gráficos indicam a esterese ferroelétrica dos principais dielétricos, que são os dielétricos lineares, os ferroelétricos relaxores e os antiferroelétricos. Então, em síntese, a gente consegue concluir que os materiais relaxores, ferroelétricos relaxores e os antiferroelétricos são mais promissores para essa aplicação. Aqui eu queria só dar uma aprofundada um pouquinho mais, que alguns cientistas cunharam o termo antiferroelétrico relaxor para um material antiferroelétrico, mas que tem essa esterese mais fina, ou seja, essa área em vermelho é mais fininha. Mais para frente a gente vai ver essa questão. Outro ponto importante quando a gente trabalha com capacitor é aumentar a rigidez de ruptura das cerâmicas. O que é a rigidez de ruptura? É o campo elétrico a partir do qual a minha amostra antes isolante se torna condutora, ou seja, a amostra se rompe. E o aumento dessa rigidez de ruptura é importante justamente porque quanto maior for o campo elétrico que eu submeto essa minha cerâmica, maior é a quantidade de energia que ela armazena e, geralmente, maior também é a densidade de energia recuperável que eu consigo obter dessa cerâmica. Então, uma elevada rigidez de ruptura também é extremamente importante. E como a gente consegue uma elevada rigidez de ruptura? Aumentando a densificação e diminuindo o tamanho de grão. A ABEB e colaboradores caracterizaram as propriedades de armazenamento de energia do BNT6BT e chegaram a valores de 0,08 joules por centímetro cúbico, com uma eficiência de 3% sobre um campo elétrico de 70 kV por centímetro. Isso aqui é para o BNT6BT puro, e aqui a gente tem a curva de Hiterese dessa composição. A gente consegue ver que ela é tipicamente ferroelétrica, né, porque a área interna da Hiterese ela é grande, e além disso, com o aumento do campo elétrico, a gente pode observar que essa área interna aumenta, e a gente vai ver mais para frente que aumenta a polarização de saturação e aumenta justamente a densidade de perda, né, de energia de perda. Aqui a gente tem a estrutura cristalina das cerâmicas perovskitas, em que as esferas verdes correspondem ao sítio A, que são ocupadas pelos íons de sódio, bário e bismuto. No sítio B, a gente tem o titânio e os sítios de oxigênio. As estratégias, em linhas gerais, envolveram gerar vacâncias no sítio A, B ou de oxigênio, a diminuição do tamanho de grão, que acaba acarretando no aumento da rigidez de ruptura, como a gente comentou, a indução ao estado relaxor ou a transição para a fase antiferroelétrica, que a gente viu que também são os dois tipos de materiais que são mais promissores para armazenamento de energia. Os trabalhos revisados produziram corpos cerâmicos bulk por meio de reação no estado sólido via mistura de óxidos e carbonatos. A sinterização foi feita via forno resistivo, de forma a favorecer sua obtenção em larga escala. Aqui ao lado a gente tem o fluxograma do processo. O objetivo do nosso trabalho foi estudar como as modificações composicionais afetam as propriedades de armazenamento de energia. Logo aqui embaixo a gente tem a ilustração do que seria uma cerâmica bulk, que é basicamente uma pastilha que tem em torno de 1 milímetro a 2 milímetros de espessura. As estratégias empregadas visaram justamente as modificações composicionais, né? E a gente pode dividir em duas. A manipulação da razão bismuto-sódio dentro do sistema BNT6BT, porque, entre aspas, normalmente a gente utiliza uma razão igual a 1, então, tipo, meio mol de bismuto e meio de sódio. Só que os cientistas descobriram que quando a gente trabalha com excesso de bismuto frente ao sódio, a gente gera a presença de uma fase antiferroelétrica metastável e também aumenta o caráter relaxor, e isso proporciona a melhoria das propriedades de armazenamento de energia, gerando um material com comportamento do tipo antiferroelétrico relaxor, cunhado por esses cientistas citados. Além disso, a gente teve também o trabalho de ternários, utilizando dopagens ou com metais alcalinos terrosos e terras raras.
Dentro dos ternários com metais alcalinos, o sistema BNT6BT-NBN merece destaque por ter apresentado a maior densidade de energia recuperável e uma altíssima eficiência de 92,5%. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver o efeito da adição de NBN na curva de esterese. Então, sem o NBN, a gente consegue ver uma esterese típica ferroelétrica, que é essa preta, e conforme a gente vai aumentando até chegar na composição otimizada, que é de 10%, correspondendo a essa curva verde, a gente consegue ver que teve uma drástica diminuição da polarização remanescente e um afinamento da esterese, que acabou ocasionando nessa melhoria de propriedade de armazenamento de energia. Além disso, nesse segundo gráfico, a gente consegue ver a estabilidade térmica, tanto da eficiência quanto da densidade de armazenamento de energia, quando a temperatura varia de 20 a 120 graus Celsius. E nesse outro gráfico, a gente consegue ver também a grande estabilidade em fadiga dessa composição, em que após 10 a 6 ciclos, esse valor diminuiu menos de 2%. Ial e colaboradores estudaram o efeito da adição de óxido de zinco no sistema BNT6BT-NN. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue observar que há uma maximização da densidade de energia recuperável para a composição com 1% em peso. Dentro dessa composição, a gente consegue ver também que houve a maximização da constante de elétrica, e isso se manteve sob diversas frequências e também sobre uma ampla faixa de temperatura. Nesse quarto gráfico, a gente consegue observar um aumento da polarização máxima, em que saiu dessa posição verde para vermelha, que acabou acarretando justamente no aumento da densidade de energia recuperável. Outra dopagem estudada também foi a adição de dióxido de manganês no sistema BNT6BT dopado com KNN. Aqui a gente consegue observar a grande elevação da densidade de energia recuperável, que quase dobrou, mais que dobrou, né, esse valor, e uma grande elevação também da eficiência. Aqui a gente consegue observar o comportamento em esterese da composição sem o dióxido de manganês e com o dióxido de manganês. A gente consegue observar também que esse gráfico escuro, ele indica que a amostra está condutiva, e a curva em vermelho indica uma amostra isolante do tipo ferroelétrica relaxora, né? Isso mostrando que a introdução de dióxido de manganês diminui a condutividade das amostras. Dentro dos ternários de metais alcalinos terrosos, o sistema que se destacou foi com o titanato de estrôncio. Nessa primeira linha, a gente observa que os cientistas trabalharam na composição com excesso de bismuto frente ao sódio, e que a porcentagem de 50% de titanato de estrôncio foi que nos deu, né, a melhor densidade de energia recuperável de 1,88. Nessas duas últimas linhas, a gente consegue enxergar o impacto da dopagem de óxido de manganês na densidade de armazenamento de energia do sistema dopado com 30% de titanato de estrôncio. Isso indica que, caso a gente dope o primeiro sistema lá, que tem 50% de titanato de estrôncio com manganês, a gente pode talvez duplicar e até triplicar essa densidade de energia recuperável. Essas curvas de esterese indicam o comportamento das cerâmicas BNT, BNT6BT, BNT6BT dopado com 30% de titanato de estrôncio e com a dopagem de manganês. Então, a gente consegue observar o consequente afinamento, né, da curva de esterese, e com a maximização da propriedade de armazenamento de energia. Com relação a ternários com terras raras, a gente chama a atenção para a adição de perovskitas deficientes no sítio A, que no caso foi niobato de samário e o tantalato de samário. Ambos os cientistas trabalharam com a composição com excesso de bismuto. O destaque aqui é para a composição com tantalato de samário, que apresentou a maior densidade de energia recuperável e eficiência. Estudos anteriores indicaram que o tantalato ele estabiliza a fase antiferroelétrica relaxora, e, além disso, ele diminui o tamanho de grão, que ambos os aspectos promovem a melhoria da densidade recuperável e da eficiência, né?
Aqui embaixo a gente consegue ver o efeito da adição do tantalato de samário nas estereses, então a gente consegue observar realmente que houve esse afinamento. Nesse terceiro gráfico, a gente observa a curva de esterese sob os mais diversos campos elétricos aplicados, variando de 10 kV por centímetro até 125 kV por centímetro. Então, a gente consegue observar que com esse aumento do campo elétrico, teve também um aumento da polarização máxima e também teve a manutenção da esterese fina. Aqui nesse último gráfico, a gente consegue observar como a densidade de energia recuperável variou com esse aumento de campo elétrico. Então, aqui, por exemplo, num campo elétrico de 40 kV por centímetro, eu tenho em torno de 0,2 joules por centímetro cúbico, e conforme eu vou aumentando esse campo elétrico, eu vou chegando a valores até de 1,59 joules por centímetro cúbico. Isso é um ponto importante quando a gente vai comparar as cerâmicas, porque aqui a gente consegue enxergar que é o mesmo corpo cerâmico, é o mesmo material, só que sob um campo elétrico de 40 eu tenho 0,2, e sob um campo elétrico de 125 eu tenho 1,59. Então, voltando um pouco, nessa tabela, a gente consegue ver que a gente comparou as mais diversas composições, só que os campos elétricos são diferentes. Então, por exemplo, aqui eu assumi que o NBN era a melhor composição, mas o campo elétrico que ele foi aplicado para fazer essa caracterização foi o maior de todos. Então, caso essa cerâmica, por exemplo, dopada com neobato de lítio, consiga suportar um campo elétrico de 120 kV por centímetro, é provável que ela apresente talvez uma densidade de energia recuperável superior ao do sistema NBN. Então, acaba que essa padronização de campo elétrico é extremamente importante para que a gente consiga comparar, de fato, esses corpos cerâmicos, né? Então, em síntese, os sistemas ternários mais promissores dentre os que foram revisados com a dopagem de nióbio, que é o NBN, a adição de estrôncio e do tantalato de samário. As dificuldades encontradas, principalmente no que diz respeito a comparações entre os dielétricos, é a falta de padronização do campo elétrico e da frequência para a obtenção dessa densidade de energia recuperável máxima, como a gente comentou anteriormente. Com relação à frequência, quanto menor assim, de maneira geral, né? Quanto menor a frequência do campo elétrico aplicado, costuma-se aumentar a densidade de energia recuperável. Então, isso também é um outro parâmetro importante para estar fixo ali, para a gente poder comparar. Outro ponto foi a exposição incompleta dos parâmetros de armazenamento de energia. Alguns estudos indicam a densidade de energia recuperável, mas não fala a eficiência. Ou fala desses dois parâmetros, mas não diz qual foi a frequência do campo elétrico aplicado. Então, acaba que dificulta um pouco essa comparação de forma mais racional, né? E outro ponto também é que os ensaios para aplicações práticas costumam ser, os cientistas costumam utilizar campos elétricos inferiores ao reportado para a densidade de energia recuperável máxima. Um exemplo é nessa composição. Os cientistas reportaram uma densidade de energia recuperável máxima de 1,215 joules por centímetro cúbico, mas sob um campo elétrico de 98 kV por centímetro. Aí, quando eles foram fazer um ensaio em fadiga, que vai simular, de fato, a aplicação prática desse dispositivo, eles utilizaram um campo elétrico inferior para evitar a ruptura da cerâmica, mas acabou que a densidade de energia recuperável diminuiu para menos da metade. Então, foi para em torno de 0,6 joules por centímetro cúbico. Então, acaba que o cientista fala que eles conseguem uma densidade de energia recuperável de 1,2, mas quando eu vou, de fato, aplicar no meu circuito elétrico, eu vou ter, na realidade, 0,6 joules por centímetro cúbico. Então, qual seria a solução nesse caso? Duas. Ou a gente reporta essa densidade de energia recuperável e faz um ensaio em fadiga sobre esse campo elétrico para ver como a densidade de energia recuperável varia ao longo desses ciclos, ou a gente deixa mais claro que a densidade de energia recuperável para aplicações práticas é de 0,6, e não simplesmente falar que é 1,2, aí quando você vai observar o campo elétrico e a densidade de energia recuperável, você descobre que, olha, como teve essa grande diminuição, né? Então, concluindo, dentro dos trabalhos revisados, os melhores ternários a se trabalhar com o sistema VNT6VT são os que utilizam o neobato de sódio e bismuto, o titanato de estrôncio e o tantalato de samário, que apresentaram uma densidade de energia recuperável superior a 1,56 joules por centímetro cúbico, mas ainda inferiores aos desejáveis 3,77. As propriedades desses ternários podem ser otimizadas via adição de óxido de zinco, óxido de manganês e dióxido de manganês, além de trabalhar com razões bismuto-sódio acima de 1,
objetivando a produção de antiferroelétricos relaxores. A falta de padronização e a incompletude das caracterizações prejudica a comparação entre os materiais desenvolvidos e, além disso, faz-se necessário que os ensaios que simulem aplicações práticas utilizem do mesmo campo elétrico reportado na obtenção da densidade de energia recuperável máxima, de forma a validar esse valor para as aplicações fins. Aqui a gente tem só a curva de Sterese para cada tipo, né, de material ferroelétrico, e aqui o termo cunhado pelos cientistas, chamando de antiferroelétrico relaxor, essa curva estilo antiferroelétrica, só que com a área interior mais fina, né? E é isso, gente. Obrigada pela atenção e dúvidas?